que seria da ciência sem a estrutura? O que seria da estrutura sem os mestres? O que seria dos mestres sem o professor? O que seria dos professores sem os alunos? O conhecimento é a chave que abre todas as portas. A Finca e a Metropolitana detêm o conteúdo e passa para você o conhecimento. Vestibular de Proficiência 2016-2. Provas agendadas. Informações pelo site ou telefone 3217-8900. finca.com.br. Finca e Metropolitana. O conteúdo que gera o conhecimento. Olha só, membro fundador da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, Fernando Gaspar, discorda da nova decisão do STF e diz que é preciso muita cautela para que direitos constitucionais não sejam cerceados. Ele esteve em Porto Velho para palestrar sobre vários assuntos, dentre os quais também esse novo entendimento do STF. Confira. O novo entendimento do Supremo Tribunal Federal que dá possibilidade de início da execução da pena condenatória após a confirmação da sentença em segundo grau ainda gera muitos debates. Para uns, ofende o princípio constitucional da presunção da inocência, porque autoriza o cumprimento da pena antes do trânsito em julgado da condenação. Para outros, a manutenção da sentença penal pela segunda instância encerra a análise de fatos e provas que confirmam a culpa do condenado. O advogado Fernando Gaspar Nice é especialista no assunto. Segundo ele, a decisão indica mudança no entendimento da Corte, que desde 2009 condicionava a execução da pena ao transitado e julgado, mas ressalvava a possibilidade de prisão preventiva. Mas, para o defensor, esse novo entendimento da Corte não obedece aos fundamentos exigidos pelo Código de Processo Penal. Olha, são duas questões diferentes. A primeira delas, as condenações em segunda instância. Essa foi uma compreensão que o Supremo Tribunal Federal deu que me parece ir contra o texto constitucional. A nossa Constituição, especificamente, ela diz que alguém só pode ser afastado da liberdade, só pode se derrubar a presunção de inocência quando transitado em julgado o seu processo, ou seja, quando não houver mais recurso. No caso, quando se tem ainda pendente recurso em Brasília, a nossa Constituição Federal diz que aquela pessoa deve permanecer em liberdade. Acho que o Supremo Tribunal vai voltar atrás no seu entendimento. Entendo que há uma demanda da sociedade por mais celeridade, por uma atuação mais rápida da justiça, mas isso não pode se dar ao custo dos direitos garantidos na Constituição. Um dos exemplos citados pelo defensor é de Paulo Bernardo, ex-ministro do Planejamento e das Comunicações nos governos Lula e Dilma, e seu advogado Guilherme de Salles Gonçalves, que tiveram suas prisões preventivas decretadas na última quinta-feira. Só é possível prender alguém durante o processo quando alguns requisitos tiverem sido observados. Se aquela pessoa tentou fugir, se aquela pessoa tentou atrapalhar a investigação, tentou produzir provas falsas, tentou ameaçar testemunhas. Fora dessas hipóteses, não é possível se prender. Foi isso que o Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, entendeu ao determinar a soltura do ex-ministro Paulo Bernardo. Entendimento esse que foi alargado pelo juiz da 6ª Vara Criminal Federal em São Paulo para os outros réus, inclusive para o Dr. Guilherme Gonçalves, que é meu amigo pessoal e meu cliente nesse caso, que foi solto depois de 4 dias injustamente preso. O jurista finalizou dizendo que é preciso ter muita cautela para que direitos constitucionais não sejam cerceados. Direitos humanos são um conceito voltado a proteger a sociedade contra o Estado. Quando é o Estado quem coloca em risco a liberdade de uma pessoa fora das hipóteses da lei, nós estamos falando de direitos humanos. E é preciso reconhecer que a nossa sociedade só evoluiu nos últimos 200 anos porque ela esteve muito atenta à necessidade de respeitar os direitos humanos. Nós não podemos, por uma ânsia que nós temos de fazer justiça, de reduzir a criminalidade, atropelar esses direitos que foram tão duramente conquistados ao longo desses 200 anos. É preciso ter paciência, é preciso melhorar os meios de investigação, dar mais recurso ao Ministério Público. Ninguém aqui defende a corrupção, mas a luta contra a corrupção ela tem que se dar par e passo com respeito aos direitos humanos.
Obrigada, Elaine Santos, pela reportagem. Esse é um assunto muito importante, um assunto que está em foco. Ainda vai haver muitos debates em torno dele, tanto por parte do STF como da advocacia como um todo. E a gente vai estar acompanhando, porque até mesmo essa semana aconteceram novos debates, novas reuniões e encontros para discutir esse assunto. E a gente vai estar acompanhando e trazendo para você. Venha para uma faculdade moderna que oferece cursos com alta empregabilidade e com profissionais preparados para fazer a sua vida profissional decolar. Veste-Faro Agendado. Agende sua prova pelo 3217-5151 ou pelo faro.edu.br. Venha se superar na Faro.